Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana, como de costume, eu trago-vos as minhas leituras mensais, neste caso do mês passado, que foi outubro, e deixem-me que vos diga, outubro foi um mês incrível para leituras. Foi o mês que eu li mais livros este ano, fiquei super contente com as minhas leituras. Sem eu fazer por isso, acabou por ser também um mês em que as minhas leituras se relacionaram um bocadinho com o Halloween, de certa forma, e já vão perceber porquê. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Eu, este mês de outubro, li 6 livros. Para mim foi uma conquista, eu este ano efetivamente não tenho lido tanto como gostaria, estou a ter um bocadinho de dificuldade em chegar ao meu objetivo anual, mas 6 livros foram incríveis, além de serem 6 livros, ou seja, serem mais do que ao costume, foram 6 livros maravilhosos que eu adorei ler e vou então começar pelo primeiro livro que eu li. Ora, o primeiro livro que eu li chama-se Talento para Matar e é de Andrew Wilson, é este livro aqui. Este livro foi-me emprestado por uma pessoa muito amiga, pela qual eu tenho muito carinho. Ela emprestou-me este livro aqui, sabe que eu adoro Agatha Christie e este livro fala exatamente da Agatha Christie. Ora, ele não é um livro escrito por Agatha Christie, é um livro que figura Agatha Christie como personagem principal. E porquê? Eu também não sabia, mas descobri ao ler este livro. Algures por 1926, houve aí um período de 11 dias em que a Agatha Christie esteve desaparecida. E ninguém sabe o que é que lhe aconteceu nesses 11 dias. Existem alguns factos, existem algumas informações de pessoas que a viram em certos sítios. Existe obviamente depois passados 11 dias, ela quando reapareceu alegou amnésia e portanto amnésia temporária, idiopática, ou seja, sem causa, e portanto ela nunca falou sobre isso, em nenhuma das biografias ela mencionou isso, em nenhuma entrevista ela nunca falou sobre o assunto. Então há sempre um bocadinho de especulação. Este livro basicamente pegou nesses 11 dias de desaparecimento e criou uma história à volta deles. O que eu gostei neste livro foi realmente porque no final aparecem os factos que se conheceram na altura, que efetivamente aconteceram, e esta história está de uma forma incrivelmente bem ligada aos factos, ou seja, vê-se que a história é ficcional, isto é uma suposição que o autor criou, mas eu acho que a forma como ele conseguiu ligar todos os pedacinhos de informação que se conheceram sobre as possíveis pequenas aparições que ela foi tendo ao longo desses dias, foi uma coisa muito boa que o autor fez. Eu acho que o livro está incrível. Super interessante, obviamente, que temos aqui um policial, portanto, quando eu falei que o mês de outubro foi um mês bom para as leituras relacionadas com o Halloween, eu não li livros de horror, nem de terror, nem nada disso, mas li vários policiais e, portanto, é nesse sentido, policiais, thrillers, foi esse tipo de livros que eu li maioritariamente e, portanto, este foi o primeiro. Eu recomendo muito a leitura, eu acho que o livro está muito bom, eu acho que a história não é nada de especial, mas eu acho que a forma como a história foi ligada ao que se sabe e como pegaram na personalidade da Agatha Christie e no que é que lhe possivelmente possa ter acontecido, está muito bom. Além disso, eu também vi recentemente um filme, que eu não me lembro agora do nome, mas eu vou procurar e vou deixar aqui um textinho para vocês verem. Um filme exatamente passado nesses mesmos 11 dias, não por este autor, um filme completamente diferente, que saiu, já não sei se foi antes ou depois deste livro, e o filme também está muito interessante. Também é uma história completamente diferente do que lhe terá acontecido nesses 11 dias, mas também muito interessante. E eu acho que se vocês gostarem da Agatha Christie, se quiserem, vejam o filme e leiam o livro Talento para Matar, que está muito bom. A segunda leitura do mês de outubro foi um livro, sim, escrito por Agatha Christie, chama-se O Assassinato de Roger Ackroyd. É este livro aqui, eu tenho esta capa, esta versão da ASA, claro que há outras versões de outros editores com outra capa. Porquê é que eu escolhi ler este livro? Obviamente que ler o primeiro livro sobre a Agatha Christie deu-me um bocadinho também daquela vontade de ler policiais e de ler alguns livros dela que já não li há algum tempo. Este livro em particular é bastante mencionado naquele livro, no livro anterior, ou seja, porque foi o livro que ela escreveu imediatamente antes de desaparecer e, portanto, há ali várias pequenas ligações que são feitas neste livro em relação ao assassinato de Roger Ackroyd. E eu então quis ler, porque nunca tinha lido este, apesar de ser, se não estou em erro, o primeiro dos primeiros livros que ela escreveu. Eu ainda não tinha lido este, já tinha lido bastantes, este não. O livro está muito bom. Eu vou-vos dizer que foi o único livro até agora da Agatha Christie em que eu praticamente sabia quem tinha cometido o crime.
Não porque o livro não estivesse bom ou porque eu fosse um gênio de qualquer espécie, coisa que não acontece relativamente aos livros dela, porque eu nunca consigo perceber quem é que raio fez a coisa, mas porque no livro anterior há umas certas dicas que são dadas relativamente ao que se passa neste livro. E obviamente que eu não sabia, mas quando fui a ler este livro tinha já uma ideia, tendo em conta do anterior, o que é que se passava aqui, e portanto sim, foi exatamente isso que aconteceu, foi como eu estava à espera. Obviamente o livro não perdeu de todo o encanto por eu já ter quase a certeza de quem é que tinha cometido o crime. O livro está tão bom como os outros, apesar de ter sido os primeiros, eu acho que aquela mulher sempre teve nela aquela capacidade, aquela... É quase uma forma estranha de compreender o crime, compreender a mentalidade por detrás de quem comete um crime, de quem comete um assassinato. É uma coisa que não se consegue explicar. Ela consegue fazê-lo de uma maneira brilhante. E, portanto, este livro, apesar de ser o primeiro, não desaponta de todo. É muito bom. Se eu não tivesse lido o anterior, vos garanto que não tinha chegado à conclusão que cheguei. Poderia até mandar assim para o ar, mas era muito difícil. E para quem já leu este livro vai perceber o que é que eu estou a dizer. O livro está muito bom, a intriga é o que já conhecemos da Agatha Christie. A certa altura são todos suspeitos e depois nós já não sabemos para que lado nos devemos de virar, porque literalmente há provas que apontam para todas as pessoas que ali estão e nós literalmente ficamos sem saber ao que nos devemos de agarrar, até que de repente, obviamente, percebemos quem é. Este livro, obviamente, figura o meu detetive preferido, Hercule Poirot, que é incrível, portanto é literalmente a minha personagem literária preferida, é este homem. E, portanto, eu aconselho muito, esta foi a minha segunda leitura de outubro, O Assassinato de Roger Ackroyd. Ora bem, a minha terceira leitura, e tendo em conta que eu ainda estava ali imbuída do espírito dos policiais, também foi um livro da Agatha Christie, eu decidi manter, ir à minha estante. Eu tenho uma estante, uma prateleira específica para os livros da Agatha Christie, fui ver os que ainda não tinha lido, e este aqui surgiu, Café Negro, é este assim aqui, é um livro relativamente fininho, portanto dos que ela tem é talvez dos mais fininhos. Também temos aqui Hercule Poirot a figurar, portanto temos aqui, ele é que é o detetive nesta investigação. Praticamente os livros que eu tenho da Agatha Christie eu acho que são todos dele, porque é o que eu mais gosto, embora eu também queira começar a ler os da Miss Marple e outros que ela tem, mas ainda estou muito agarradinha ao Poirot porque é mesmo o meu preferido. Este livro também foi muito bom, obviamente que é um pouco do que se passou com o outro, e eu, por mais que me esforçasse, não conseguia perceber quem é que tinha feito o que quer que seja neste livro. Eu acho que não foi... ficou ligeiramente atrás dos outros que eu já li dela, por uma razão. Este livro inicialmente, ou seja, este livro foi escrito por ela, o argumento. Ela inicialmente lançou o Café Negro como uma tentativa de fazer uma peça de teatro. E na altura foi-lhe dito pela editora que ela devia esquecer-se disso, que não valia a pena, que não era interessante. Ela decidiu manter-se fiel a ela e então fez. A peça teve um sucesso tremendo, como muitas outras peças que ela entretanto já teve. Também temos a Ratoeira, que está em exibição nos teatros por todo o mundo há anos, penso que há mais de 40 anos, se não estou em erro. Eu vou confirmar quantos são e digo-vos aqui. Há imenso tempo, e essa peça também teve Café Negro. Uns tempos depois, e já depois da morte dela, algumas pessoas decidiram pegar nessa peça e transformá-la em livro, portanto em livro sem ser as falas, sem ser o screenplay, em livro mesmo. E portanto este livro não foi na totalidade escrito por ela, o argumento foi, e mantiveram-se fiel ao argumento e tudo o resto, mas a cadência da escrita não foi feita por ela, e nota-se um bocadinho. Não posso dizer que retire muito ao livro, mas para quem conhece a obra e para quem está habituado a ler a Agatha Christie, não é bem o que estamos à espera, mas pronto, eu gostei na mesma, foi um livro muito bom, um bocadinho abaixo dos outros, mas nada de especial. Portanto, Café Negro, se quiserem ler, é este aqui da Agatha Christie. A minha quarta leitura de outubro foi um livro de José Rodrigues dos Santos, também emprestado pela mesma pessoa que me emprestou o primeiro livro que eu falei aqui, uma pessoa muito querida. Chama-se O Último Segredo. Eu ainda não tinha lido este livro aqui, é da coleção Tomás Noronha, portanto ele tem uma série que figura esta pessoa, Tomás Noronha, que é um arqueólogo, historiador, digamos assim, e portanto eu ainda não tinha lido nenhum dos livros dele que figuram esta personagem, foi o primeiro que li. É assim, é um livro que eu adorei ler, eu acho que até já mencionei ligeiramente, se não foi aqui no canal, foi no meu Instagram, o que é que eu achei deste livro. Este livro é brilhante, este livro
Eu acho que é assim, o José Rodrigues Santos tem uma coisa que eu gosto muito, ele não tem problema nenhum em ser controverso, em falar das coisas como elas são. Seja de que assunto for, há muitos assuntos controversos neste mundo, a religião é um deles. Ele neste livro dá-nos aqui uma história fictícia, mas que tem bastantes porções reais associadas, nomeadamente a desconstrução que ele faz aqui da Bíblia e de certos problemas que a Bíblia tem, certas questões, certos erros, certas coisas que na Bíblia são ditas e que na verdade não aconteceram daquela mesma forma. Ele desconstrói-nos aqui muito isso. Eu pessoalmente gostei imenso, eu adoro ler deste tipo de livros relacionados com religião, não por motivos religiosos, mas por questão de curiosidade mesmo. Eu gosto de saber mais sobre estas histórias, sobre o que é que realmente se passou, e nós temos aqui uma história muito, muito boa, eu aconselho muito. Tomás Noronha também é uma personagem muito interessante. Neste primeiro livro fica-se a perceber, depois também li outro a seguir que gostei bastante e que também falava dele. Portanto, eu acho que para quem gosta deste tipo de livros, especialmente para quem gosta da escrita de José Rodrigues dos Santos, que é aquela escrita, é assim, é uma escrita intrusiva, porque efetivamente ele mexe com assuntos que muita gente gosta de deixar quietos, e eu pessoalmente gosto disso, e portanto aconselho muito a lerem O Último Segredo de José Rodrigues dos Santos. Está muito, muito bom. Não agrada a toda a gente, mas isso é como tudo, e acreditem que não é pela escrita. É mesmo porque ele mexe com coisas que as pessoas gostam de deixar quietinhas. Mas se gostarem, se tiverem curiosidade, leiam O Último Segredo de José Rodrigues dos Santos. Ora bem, o quinto livro que eu li em outubro é um livro que eu já tenho na minha estante há algum tempo, eu inclusive até acho que falei dele no meu vídeo em que eu falei nos livros que ainda queria ler este ano. Eu, se conseguir encontrar, vou deixar aqui para vocês verem esse vídeo. O livro chama-se Cleopatra and Frankenstein. É este aqui, ele está em inglês, mas também está traduzido exatamente com o mesmo título, Cleópatra e Frankenstein. Este livro assim aqui. Este livro é assim, é um livro um bocado puxado na medida em que ele mexe com assuntos. Ele fala muito sobre vícios, sobre dependências, sobre álcool, sobre drogas, sobre personalidades com algum grau de depressão, com algum grau de dificuldades emocionais, e é um livro que, pelo que eu consegui perceber, isto são várias, ou seja, temos duas personagens principais, que é o Frank e a Cleo, mas depois existem muitas personagens à volta deles, que são amigos, irmãos, família e por aí fora. E todas estas personagens têm uma história. A história é essa que é um bocado conturbada. Portanto, isto é mesmo um livro de personagens, porque a certa altura cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente e nós podemos começar a entender um bocadinho mais dessas personalidades. Inicialmente eu não estava a gostar muito do livro por uma razão, não pela história, mas porque eu não me conseguia identificar com nenhuma personagem. As personagens não são fáceis de se gostar, e vocês vão perceber isso se lerem à medida que vão lendo. Não são personagens que... Elas não estão aqui para que gostemos delas, elas estão aqui para exemplificarem diversas realidades e diversas personalidades. E obviamente que são complicadas, a história em si é complicada. Eu acho que a forma como a autora depois leva a história por diante e nos entrega no final o que aconteceu, de certa forma faz sentido e de certa forma foi um final bom. Ou seja, nós temos aqui algumas destas personagens a conseguirem atingir o seu máximo potencial e a sua melhor versão e a seguirem em frente. Sim, temos um final bom para estas personagens, não para todas, porque lá está, temos que ser reais e nem todas as pessoas têm um final feliz, porque a vida é assim, especialmente quando nós fazemos escolhas que vão comprometer, obviamente, o caminho que vamos ter pela frente. Eu gostei da história no geral, no final acabei por lhe dar uma cotação boa, porque depois de pensar, obviamente, no livro, eu percebi qual era a mensagem, qual era a função deste livro. As personagens não são fáceis de ler, de encarar, muito sinceramente. Há especialmente uma em particular, que é o Quentin, que eu detestei. Foi literalmente aquela personagem, é mesmo a descrição. Eu acho que se houvesse uma definição de mau amigo, era o nome dele e a personalidade. É aquela personagem, aquele amigo que nunca está feliz pelos outros, pelos amigos. Portanto, ele tem uma melhor amiga que é a Cleo, ele não consegue estar feliz por ela. Se ela faz algo positivo pela sua vida, a única coisa que ele faz é culpabilizá-la pela miséria dele, ou dizer que ela agora que está melhor, que já não quer saber dele. É literalmente aquela definição de invejoso mesmo, e eu detestei a personagem dele. Infelizmente há muitos Quentins por este mundo fora. Fujam deles, malta, a sério, fujam deles, porque eles não merecem o vosso tempo.
mas a verdade é esta, sim. Esta personagem em particular, eu acho que foi de todas a que mais detestei. E se vocês lerem o livro, digam-me então qual é que foi a vossa, ou se já leram, qual foi a personagem que mais detestaram e se por acaso foi o Quentin. Mas eu também recomendo, sim, a leitura de Cleopatra e Frankenstein. Achei um livro muito interessante, acho que a leitura está boa. Não é fácil na medida em que fala destes temas um bocado mais puxados. Há pessoas que não gostam muito de ler sobre isto, mas eu acho que como um livro e como história está bem conseguido e é bastante relevante. Ora bem, chegamos então ao meu último livro, a minha sexta leitura de outubro. Foi também de José Rodrigues Santos, o livro Vaticano. É este aqui, também emprestado pela mesma pessoa que me emprestou os outros. Eu gostei imenso desta história. Eu obviamente que depois de ler o primeiro fiquei assim com o gostinho aguçado para ler mais sobre José Rodrigues Santos. Eu já tinha lido alguns livros dele, mas não estes de Tomás Noronha. Este, muito à semelhança do outro, também fala aqui na questão da religião, nomeadamente até pelo título percebemos que a história passa-se no Vaticano. A história, pronto, basicamente, obviamente que é ficcional, temos aqui o rapto do Papa, portanto, um bocado complicado isso acontecer, mas pronto, temos aqui uma situação sim, em que o Papa foi raptado. E nós temos aqui muita informação relacionada com a Igreja, especialmente com tudo o que já se sabe, porque nós sabemos perfeitamente, e isto não é preciso José Rodrigues dos Santos escrever um livro a dizer isto. Esta informação é de conhecimento público, está em muitos sítios para ser consultada. Questões relacionadas com o Banco do Vaticano, com o IOR, com a lavagem de dinheiro, com N problemas que nós temos associados àquela instituição e que efetivamente mancham o nome da Igreja e do Vaticano perante muitos fiéis. Este livro fala sobre esses acontecimentos, obviamente que tem aqui muita coisa à mistura. Isto inicia-se com o rapto do Papa e depois culmina, ao desenrolar do livro, é que nós percebemos então quais os motivos e porque é que as coisas aconteceram. O livro em si passa-se num dia, apesar de ter, este tamanho todo e ter 600 páginas certas. O livro só dura mesmo um dia, isto passa-se tudo em menos de 24 horas, portanto, mas o livro está muito bom. Eu acho que a história, claro que é ficcionada, claro que isto seria quase impossível, mas os aspectos que são aqui falados são muito relevantes, eu gosto muito, lá está, é preciso gostar deste tipo de leituras, no meu caso é o que eu gosto, eu adoro este tipo de leituras, eu gosto desta leitura prazerosa, mas ao mesmo tempo que me dá algum conhecimento, que eu ganho, eu fico a saber algo novo, ou a ler sobre coisas que são factos e que aconteceram. Eu gosto muito de ler este tipo de livros e, portanto, este livro não desapontou, foi muito, muito bom, também dei cotação máxima. O livro Vaticano, de José Rodrigues dos Santos, foi a minha última leitura do mês de outubro. E pronto, estas foram as minhas 6 leituras, os 6 livros que eu li no mês de outubro. Foi um mês incrível de leituras, eu li imenso, eu adorei praticamente tudo o que li. Uns um bocado mais que outros, mas estão todos muito lá no alto, portanto foi muito, muito bom. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de comentar alguma coisa, seja a dizer se já leram algum destes livros, o que é que acharam, nomeadamente as personagens, quais é que seriam as vossas preferidas ou menos preferidas, livros que leram em outubro e eventualmente algumas ideias novas de vídeos que gostavam que eu fizesse. Espero que tenham gostado e vejo-vos para a semana. Tchau!